esse julgamento, como eu disse, do assassinato do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Anastácio Cassara, é amanhã aqui em Vitória. E está mobilizando muita gente que luta contra a impunidade nesse Brasil grandioso, de um povo maravilhoso. A impunidade não pode prevalecer em hipótese alguma. Quem vai falar para a gente quem está presente nesse julgamento é a própria Sandra. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Boa tarde. A gente traz sempre familiares de vítimas de outros estados, porque nós estamos mobilizando o país inteiro, né? Devido a essa violência toda, essa impunidade atroz, né? Que está destroçando famílias. Então a gente se uniu e a gente vai, um vai no julgamento do outro. E aqui nós temos a representantes do Movimento pela Vida de Belém, no Pará, o Comitê Dorothy Stang, também de Belém. A freira, aquela que foi assassinada. Exatamente. Né? Temos a dona Janete Nakashima, mãe da Mércia, né? Mércia Nakashima, que é um caso bárbaro também. Exatamente. E está chegando mais movimentos, né? O movimento AFVV de Cuiabá, também de violência, Mães na Dor da Paraíba, vem o movimento, a mulher do Chico Mendes está para vir também. Puxa ela vida. tentou embarcar ontem, mas ela teve um problema com pneumonia, né, e não conseguiu embarcar ontem. Quer dizer, esse caso, ele na época ganhou repercussão no Brasil e até fora do país, pelo envolvimento muito claro na época do crime organizado aqui do Espírito Santo, né? Exatamente. Foi um escândalo, né? E continua um escândalo, né? A nível nacional e internacional, pelos 25 anos de impunidade no caso de uma autoridade. Não que outros casos de civis, né, não sejam importantes. Vida é vida, né? Mas no caso de uma autoridade é uma desmoralização para o país. É uma desmoralização para o Estado. Uma autoridade ficar 25 anos para chegar ao julgamento. E até que ponto a intervenção do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, foi fundamental para que esse julgamento acontecesse? Bom, o próprio CNJ, né, já foi uma criação importante no país, porque você vê que ele tem atuado em todos os estados, né, e são escândalos e mais escândalos do judiciário. Quando eu denunciei o caso do meu pai, o CNJ, o juiz da primeira vara criminal, ele tinha acabado de assumir a vara, já estava mexendo nos crimes antigos. Doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo Soares. Ele já estava mexendo nesses crimes, tanto que ele julgou, né, o caso Maria Nilce, caso Batista, vários casos emperrados, né? Todos eles. E o nosso também chegou a nossa vez. É uma pena que a lentidão, né, da justiça foi tão grande. A gente fala justiça, mas na verdade o que peca e o que pesa no nosso país é o nosso Código Penal. É que eu chamo de Código Penal falido. Eu considero como falido. Porque é um código que penaliza principalmente as vítimas. As famílias das vítimas. Exatamente. Né? E pune só pune os familiares de vítimas, enquanto os bandidos estão aí. Eles têm liberdade para recorrer, tanto que eles recorreram em liberdade durante 25 anos. O réu que foi, Carlos Schmidt Frotas, que foi condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado, ele está recorrendo em liberdade. Então, inclusive existe uma PEC, né, foi uma PEC até honrosamente de um senador do Estado. Ele encampou a luta do Peluso, né, o César Peluso, presidente do Supremo, e essa PEC fala sobre as instâncias recursais, né, que vai diminuir. Seria, na segunda instância, já dá a sentença, né, Qual o senador que é? O Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz, né? E eu represento o Movimento Justiça Brasil, que eu criei no Estado do Espírito Santo, esse movimento, né? Eu sou idealizadora desse movimento, para lutar, unir as vítimas do Estado. Então, hoje o Movimento Justiça Brasil já abraçou vários casos de vítimas, vão estar lá participando amanhã com a gente, junto com os movimentos de fora, né? Eu copiei os movimentos de fora para poder fazer alguma coisa no Estado do Espírito Santo, porque não pode ficar do jeito que está. Né? O Brasil não pode ficar mais do jeito que está. A banalização da vida. Hoje, você mata por conta de nada. E cadê a punição? Você não tem punição.
E a nossa revolta é essa. Os familiares de vítimas, a gente se sente abandonado, a gente fica desiludido, a gente se sente desprotegido, impotente. E o Estado, ele tem que olhar. Ele tem que olhar por isso. E eu sempre falo, eu peço aos deputados federais, aos legisladores, em geral, e principalmente os deputados federais e os senadores, que façam leis, que legislem em nosso favor, em favor do povo, e não em causa própria. A expectativa do julgamento ela é muito grande e criou-se uma mobilização nacional em torno dele. Agora, a família espera como? Quer dizer, como é que vocês estão se preparando, inclusive no campo de oferecimento de informações aos advogados, que durante tanto tempo essas informações devem estar até decoradas por eles, mas como é que está esse momento pré-julgamento? É sempre uma tensão, né? É sempre uma tensão porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas os autos... o processo foi muito bem conduzido. A polícia foi um trabalho foi brilhante, né? O delegado foi o Buick, ele conduziu com muita lisura, tanto que com 12 dias eles estavam presos. Tá? Os 5 réus que estão sendo julgados estavam presos, exceto o vice do meu pai, que inclusive pela morosidade do processo, que se arrastou por longos anos, 25 anos, foi extinta a punibilidade, porque... Como é o nome dele? Firmino de Martins. Ele sentou na cadeira do meu pai, ele está lá, eu vi ele ameaçando meu pai de morte, com o dedo em riste no nariz do meu pai, dizendo: Cassaro, se você não me deixar assumir São Gabriel da Palha, a prefeitura, eu te mato. Papai... Ele pendurou o rosto assim, da maneira dele, falou assim: não mata nada, Firmino, não mata nada. E ele, de novo, eu vou te matar. Eu agarrei no braço do meu pai e eu não tenho esse depoimento porque minha família não me permitiu depor devido a minha ligação com o papai era muito forte. Eu tive muito problema emocional. Eu desenvolvi síndrome do pânico, então eles me impediram só para repetir, de falar isso. Esse vice, como é o nome dele? Firmino de Martins. Firmino de Martins. Ele mora lá em São Gabriel da Palha? Ele mora em Guriri. Mora em Guriri. Esse vice, Fernando de Martins, que mora em Guriri. Firmino de Martins. A Sandra Cassaro, que é filha do ex-prefeito assassinado Anastácio Cassaro, presenciou ele fazendo a ameaça de morte e depois... Inclusive, o filho dele, o Fernando de Martins, agarrou no braço do pai e disse: cala a boca, porque você está falando demais. Vamos embora. Tirou ele de lá. E a data bate exatamente com os autos onde diz da trama diabólica. Eu chamo de trama diabólica o que foi conhecido como consórcio do crime, onde eles se uniram, tramaram, cotizaram para matar meu pai. Quer dizer, vocês têm todas essas informações? Eles que nos deram. E isso está tudo lá nos tudo autos. Nos autos. Eles que nos deram. Uma coisa absurda essa, hein? E na época o crime organizado era muito forte aqui no Espírito Santo. Lógico que sofreu muitas derrotas, principalmente nos últimos anos, mas ainda existe, ainda resiste. Como disse uma vez o governador Paulo Artung, a onça pode estar debilitada, mas não está morta, né? Exatamente. Então a gente precisa usar esses episódios justamente para isso, para evitar que os crimes fiquem na impunidade, seja envolvendo quem for, né? Principalmente quando envolve organizações criminosas. Nós tivemos aqui várias, inclusive travestidas ou enrustidas, sei lá qual é o termo correto, como a tal da escuderia Lecoq, que para mim é uma coisa demoníaca que criaram aqui, como se fosse coisas para proteger policial. Proteger policial coisa nenhuma, isso foi uma organização que matou muita gente aqui no Espírito Santo, todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo fala. Nós vamos para o intervalo, agradeço a sua participação, Sandra, gostaria muito que o resultado do julgamento fosse o mais justo, o mais real, o mais sintonizado com o que consta nos autos. Muito obrigado e um bom julgamento para vocês. Quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria sim. Eu acredito na justiça, tanto que a gente conseguiu chegar até esse ponto. Eu acredito no povo, porque quem julga é o povo. Nós estamos lá, são 7 juízes de fato, né, representando toda a população. E eu acredito nessas 7 pessoas que irão julgar o caso do meu pai, que farão justiça sim, condenarão todos os réus
acusados de terem sido os mandantes de matarem meu pai. Porque meu pai era um homem honrado, um homem justo e honesto. E eu desafio a qualquer um trazer isso aqui de defeito, de problema que ele causou. Porque o meu pai era altamente honesto, porque ele defendia o povo. E ele pagou com a vida por isso. Seja qual for o resultado da justiça dos homens, pelo que eu estou entendendo aqui, a justiça divina não falhará. Eu volto já com outro assunto aqui no Espaço Capixaba.